de agradecer, né, em nome do CRP03, para o Poder Público, né, pelo interesse de discutir sobre um tema tão caro para a psicologia baiana, não é, e brasileira, que é a saúde mental. Isso diz muito sobre a responsabilidade que o poder público está tendo e também sobre a sensibilidade. Especialmente eu agradeço ao vereador Augusto Vasconcelos pelo convite e agradeço também a Simone Galdino por todo o suporte, né, anterior ao evento, foi tirando todas as nossas dúvidas e nos ajudando para que o evento ocorresse. Então, eu queria saudar todas as pessoas presentes nessa mesa online, nessa audiência pública, e dizer da alegria que é encontrar algumas companheiras e companheiros. Vou saudar o Vanilson, né, que está aí, a gente sempre se encontra em alguns movimentos. O quanto é importante a gente ter esse debate plural, né, e bater esse papo com tantas pessoas potentes. Só que a gente precisa, nesse dia, compreender o processo de luta que é falar sobre saúde mental. A saúde mental, minha gente, é uma das áreas mais negligenciadas na saúde pública. Né? Falando de um dado que a OMS traz, no mundo, quase 1 bilhão de pessoas com transtorno mental, sendo que 3 milhões dessas pessoas morrem todos os anos devido ao uso nocivo de álcool e outras drogas, e a cada 40 segundos no mundo alguém morre em decorrência do suicídio. Isso são dados de estudos que já nos mostram o quanto é importante a gente ter uma rede de atenção psicossocial como a RAPS. Uma rede que precisa ser defendida pelas mais variadas questões, mas ainda mais nesse momento de pandemia. Minhas colegas e colegas psicólogos trouxeram nas suas falas quais são os pontos de atenção, não é, para o atendimento dessas pessoas que estão em sofrimento psíquico. E fora que a RAPS não é só o cuidado, também a prevenção. É um processo de portas abertas para quem desejar o cuidado em saúde mental. E aí, gente, vale destacar que o uso de álcool e outras drogas também temos dados que aumentaram nesse tempo de pandemia. Vale destacar que essa rede integra o nosso Sistema Único de Saúde, que está sendo tão valorizado nesse momento, compreendemos a importância a partir dessa luta que estamos tendo pela vacinação de todas e todos. E aí, dentro da RAP, gente, é importante falar dos CAPs. Eles integram, essa RAPS, não é? E faz parte da reforma psiquiátrica brasileira, não é? Com a criação desses centros que possam trazer o cuidado, vale destacar que o cuidado é liberdade. Então, a gente percebe que esse momento de pandemia só nos trazem a importância de como estados e municípios precisam fortalecer e aumentar os investimentos em saúde mental. Existem dados da OMS, por exemplo, que trazem que, para que a gente tivesse uma saúde mental efetiva, precisaríamos investir 10% de todo o montante bruto de saúde. Como o próprio João trouxe, o Brasil está muito longe disso. Então, a gente tem uma falta de articulação de serviços em rede. E aí é importante destacar que a Constituição Federal traz que a saúde é um direito de todas e todos, não é? E que é um dever do Estado. E que a gente precisa garantir isso por políticas públicas e um acesso universal e também igualitário. Por que eu trago isso? Porque a psicologia, nesse momento da saúde mental, ocupa um importante e primordial papel na defesa da vida humana, não é? Na frente de cuidado de saúde mental. Não é? Vale destacar que essa crise da pandemia da Covid-19 também é uma crise social, política, que são questões que repercutem na saúde mental. Não é? A pandemia da Covid-19 está destacando essa necessidade urgente de se aumentar os investimentos de saúde mental, de serem convocadas psicólogas e psicólogos para que atuem na linha de frente do cuidado, que atendam as pessoas em condições dignas de trabalho e sendo reconhecidas por isso, porque muitas vezes a nossa profissão entra no aviltamento mesmo, no sentido de que os poderes municipais, estadual, acabam convocando as psicólogas e psicólogos para prestarem serviços voluntários, sendo que é o dever do Estado e dos municípios promover esse cuidado. Então, a gente precisa investir urgente.
o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é preocupante. Aí eu vou trazer dados, né? A gente tem o Google, que a gente acaba pesquisando, né? Sempre algumas coisas, e o Google forneceu uma informação para o jornal Estado de São Paulo, não é? Que mostra que houve um pico histórico nesse momento da pandemia, ou seja, as pessoas estão pesquisando ainda mais sobre como cuidar de transtornos mentais. 98% foi a alta na procura disso nos últimos meses, esses meses da pandemia. Enquanto isso, os orçamentos de saúde mental não seguem recomendações de equipes qualificadas como a OMS. Se a gente for pensar, o acesso aos serviços de saúde mental, em 2002 tinha uma pesquisa que 2% da população brasileira acessava isso. Em 2019, isso aumentou para 3%. Então, os números parecem não bater. A gente precisa pensar nesse aumento de número de servidoras e servidores para a saúde mental e um cuidado em rede. Vale destacar que, indiretamente, a gente precisa falar da vacinação, né, sobre os processos também de equidade, o quanto os públicos que mais precisam acessar a vacina, não é? E aí, para vocês perceberem como são as relações até no momento da vacinação, nós do CRP defendemos a equidade, só que os governos estaduais e municípios liberaram vacinação para profissionais autônomas e não inseriram as psicólogas, por exemplo. Isso diz muito sobre como a gente trabalha com os profissionais que estão na linha de frente, que estão no cuidado de saúde mental, que muitas vezes não entram nas questões até prioritárias de vacinação. Vale destacar, defendemos a equidade, só que foram inseridas outras categorias de autônomos e não foram incluídas as psicólogas e os psicólogos, que também são trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Então, para caminhar para uma finalização, a gente precisa defender a nossa política nacional de saúde mental, que vem sofrendo ataques constantes, como todo mundo já falou aqui, não é? Desde a sua elaboração, sabe? E isso vem se aprofundando nos últimos anos. Então, gente, se a gente for olhar quem são as usuárias e usuários de saúde mental, a gente vai precisar também falar da raça-cor dessas pessoas. É falar, por exemplo, do que a gente vê num documentário como o Holocausto Brasileiro e que a gente observa nas usuárias e usuários desses serviços de saúde. Elas são, em maioria, homens e mulheres negras e negros que vivem em bairros sem condições dignas, que isso é fruto de um processo histórico mesmo da colonização do nosso país. Queremos reforçar que o CRP03 segue disponível para o diálogo e segue disponível para a construção. O que precisarem de nós, estamos à disposição. Vale destacar que direitos humanos não se negociam, então é falar de direitos humanos, de democracia, como já foi trazido nessa mesa. E o CRP03 defende o cuidado e o cuidado em liberdade. E aí, como finalização, gostaria de convidar todas e todos que sigam o CRP03 nas redes sociais, por exemplo, nosso Instagram, CRP.03. Estamos aí fornecendo em breve uma campanha do mês de maio em defesa da reforma psiquiátrica, em defesa das políticas públicas de saúde mental, de um modelo amplo e acolhedor. Então, nem um passo atrás, manicômio nunca mais. Assim eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Washington. Grande contribuição, importantíssimo. Anotei aqui vários aspectos. Obrigado, né? Eu acho que a palavra hoje é o agradecimento por esse rico espaço da gente poder dialogar por questões tão caras para a saúde, né? Como eu falei, muitas vezes negligenciadas, como a saúde mental, que articulações, inclusive como estratégias práticas, saiam a partir daqui, pensando sempre no protagonismo das usuárias e dos usuários do serviço de saúde mental, como trouxe o companheiro Eduardo, né? O sistema Conselhos de Psicologia, que é composto pelo Conselho Federal e por 24 regionais, tem discutido, tem dado voz, tem feito articulações para que aconteça a 5ª Conferência de Saúde Mental. A gente precisa executar isso. Isso é uma forma de defender a participação social, que é um dos pilares do nosso Sistema Único de Saúde. Não se faz SUS sem o protagonismo das usuárias e usuários, né?
E tudo sobre a psicologia também é nossa responsabilidade, enquanto CRP 03, enquanto Estado da Bahia, né? Essa atividade de hoje, esse ato político também nos traz sobre a importância da nossa missão, né, que é fortalecer esse papel ético, político e social da psicologia como ciência e profissão. Então, o CRP 03 segue defendendo o cuidado, esse cuidado em liberdade, e também com equipes de psicólogas e psicólogos em condições dignas de trabalho, não aviltantes à nossa profissão. E, para finalizar, reafirmamos, né, trancar não é tratar, nem um passo atrás, manicômio nunca mais, e como bem lembrou o Eduardo, Marcos Vinícius presente. Muito obrigado.